Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor. Profeta Jeremias, e a semelhança do que nós ouvimos na semana passada, na reflexão feita pelo seminarista Rafael, vamos continuar falando sobre a importância da fé. Então, um título para guiar a nossa reflexão nesta manhã é o seguinte: a fé como superação dos limites do corpo e da razão. Quando eu digo superação dos limites do corpo e da razão, porque muitas vezes o nosso corpo dá sinais de cansaço, até mesmo de falência, mas a nossa alma, onde aloja a nossa fé, e a gente tem muitos textos bíblicos, Antigo e Novo Testamentos, que nos dão sinais, de como o nosso corpo às vezes está em desconexão com a nossa alma, onde aloja a nossa fé. Então, muitas vezes, e aí inclusive nos Estados Unidos, há muitas pesquisas. A Fundação Templeton nos Estados Unidos é conhecida historicamente por financiar projetos que estudam de modo científico aquilo que a gente chama de sinais da fé ou da experiência religiosa, que ajudam na recuperação de pacientes, tanto em estado terminal, há muitos sinais da ciência que dizem que pacientes, também não só nos Estados Unidos, mas isso também tem sido feito no Brasil, pacientes que experimentam fé ou que têm uma experiência de fé, quando estão acometidos de doenças graves, têm uma sobrevida menos dolorosa, menos traumática que pacientes que não têm fé ou que não experimentam uma vida religiosa. E também, claro, na recuperação pós-cirúrgica ou pós-traumática, ou seja, não há dúvida, até mesmo a ciência nessa questão se curvando diante aí do poder da fé. Então, a fé como superação dos limites do corpo e da razão. Quando se fala então de razão, o tempo todo a gente vai encontrar na Escritura e na própria experiência pessoal de cada um de nós, o quanto a fé muitas vezes nos surpreende, até mesmo diante daquilo que a gente achava que não poderia, e de repente ela dá sinais de que pode. Então, a experiência da fé, e que na semana passada o Rafael abordou o texto lá de Hebreus 11, no primeiro bloco, clássico texto de Hebreus 11, vamos aqui no Antigo Testamento. Então, abra comigo o texto de Jeremias, no capítulo 1, Jeremias no capítulo 1, a leitura do verso 4, seguindo até o verso de número 7, e como vocês sabem, na sequência nós vamos distribuindo para vocês, para acompanharem na palavra de Deus, também outros textos que nos ajudem a compreender o tema, a fé como superação dos limites do corpo e da razão. Jeremias capítulo 1, a partir do verso 4, seguindo até o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Jeremias: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Quando a expressão aparece no verso de número 5, antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci. A palavra conhecer é tirar o véu. Então imagina, brincando de esconde-esconde, ou alguém escondendo um objeto, e você, o que tem aqui? Você não sabe, claro, porque a nossa capacidade se limita à extensão do nosso olhar, e claro, de quem tem a capacidade de olhar, e quem tem também as condições físicas para olhar e saber do que se trata. Então, quando fala que antes que nós fôssemos formados no ventre materno, Deus já nos conhecia. Então, esse primeiro princípio de fé é importante que a gente
adote aquilo que a Bíblia vai ensinar para a gente de forma muito prática, que é a experiência individual com Deus. A experiência individual com Deus. Então, a conversão é o primeiro sinal que vai ativar a nossa fé. Quando eu falo conversão, é o que nós há tanto tempo temos falado sobre isso, inclusive eu como pastor da igreja, falando sobre isso já há bastante tempo, nesta igreja também, sobre a experiência de conversão. Então a experiência de conversão, ela se dá no indivíduo, e não necessariamente, como se diz, se de alguém que nasceu na igreja ou não. Eu costumo dizer, presbítero Milton, que para nós que nascemos na igreja, ou para aqueles que nasceram na igreja, aspas, é mais difícil de perceber a conversão. Não impossível, mas é mais difícil. E por que, pastor, é mais difícil perceber a conversão na vida de quem nasceu na igreja? Porque, por razões óbvias, a gente se acostuma a ser religioso. A gente se acostuma a ser crente imitando os crentes, Eu sempre costumo dizer que, certa vez, um dia, é uma ilustração, um jovem chegou, visitou uma igreja, e aí, por alguma razão, ele aceitou ser membro daquela igreja, e aquela igreja tinha o costume de os homens se vestiam de roupa social, camisa até aqui, calça social, sapato, aquela história de homem assim, e mulher daquele outro jeito. E aí na semana seguinte ele foi trabalhar e apareceu no trabalho dele daquele jeito, E aí então perguntaram para ele, mas por que você mudou radicalmente assim, de hábito, de vestuário? Como é que você está se vestindo assim, desse jeito? Ele falou, não, agora eu sou crente, Então há muito, ainda que numa ilustração, há muito que se pensar sobre isso, A conversão é de fora para dentro ou de dentro para fora, Então de fora para dentro é aquilo que, olha, eu preciso fazer com que as pessoas percebam que eu sou uma outra pessoa, Isso quem faz é a religião, mas a conversão de fato genuína é de dentro para fora. E por que de dentro para fora? Porque o Espírito Santo toca o nosso coração, e pela transformação interna que eu e você, que cada um de nós passa individualmente pela experiência com Deus, aquela experiência que é genuína vai moldar toda a nossa vida. Então, Jeremias, judeu, de família judaica, poderíamos dizer hoje, nascido na igreja, teve um impacto quando teve a revelação individual de Deus a ele. Tanto que quando ele ouve a revelação de Deus, ele responde isso: olha, eu sou uma criança. Claro, já era moço, jovem, mas se imaginava ainda despreparado para receber o impacto, o peso daquela revelação. Mas é exatamente essa dimensão da experiência pessoal com Deus que vai, presbítero Denilson, ocasionalmente dirigir e conduzir toda a vida profética de Jeremias, sobretudo nos tempos que a vida ficar bastante difícil, bastante pesada. Abra comigo o texto Isaías 65, o primeiro que encontrar. Quem encontrar o texto pode ler apenas o verso 23. Isaías 65, verso 23. Não trabalhará contra Paulo, nem terão filhos para calamidade, que são a posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. Isso, esse texto quando fala que, olha, Deus não fez filho para a calamidade, nós não trabalharemos debalde ou em vão, ou seja, que há na vida daqueles que são conhecidos de Deus, porque que a expressão é essa, antes que nós fôssemos formados no ventre materno, Deus já nos conhece. Então aqui o texto está exaltando o que? A soberania de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus. E quando nós exaltamos biblicamente e pela fé a grandeza de Deus, nós vamos percebendo que para Deus não há impossível. Para nós é que há impossível. Então, irmãos e irmãs, a fé é a superação dessa nossa mania de achar que para crer precisamos ter algum tipo de garantia. Nosso corpo físico não dá garantia para a nossa fé,
E nem tão próprio, e nem tão mesmo o nosso corpo espiritual nos dá garantia para a fé. E por quê? Porque quando digo que é de dentro para fora, é Deus quem sopra sobre o nosso interior, o nosso coração, o mistério da fé, que Paulo vai dizer em Efésios 2:8, que falamos semana passada também, que a fé é um dom de Deus exatamente para a gente não se vangloriar. Dizendo, está vendo como eu sou bom, ou como eu mereço? Por que eu sou justo? Porque eu sou uma pessoa correta, né? E essa garantia nós não temos, que o fato de ser uma pessoa correta, a gente vai ter tudo de bom de Deus, tá? É importante que a gente entenda exatamente isso. Ainda nessa direção, vou pedir para alguém ler, vizinho aí de Jeremias, alguém leia Isaías 40, verso 12, por isso que eu citei, presbítera Lília, que estávamos ali próximos dos textos escolhidos, e até mesmo o tema pensado. Isaías 40, o texto que foi lido lá no verso 27, quando ele fala, faz forte o cansado, né? O jovem não se fatiga, aqueles que confiam no Senhor. Veja lá no verso 12, por que Isaías 40 termina do jeito que a presbítera Lília leu aqui, do 27 ao 31. Lá no verso 12 você tem uma dimensão da grandeza de Deus e da nossa limitação humana, e a fé, que é um dom de Deus, portanto é uma centelha divina, centelha, vamos pensar também, uma fagulha. Imagina um átomo, o poder de um átomo. Então a fé, Cleide, é como uma fagulha divina, uma centelha divina, que Deus sopra dentro de nós, exatamente para nos fazer superar fisicamente e também espiritualmente. Então não é mérito nosso, e o texto faz questão de mostrar por que é assim, porque Deus é grande e nós somos limitados. Então, Leila, quando diz que a fé é a superação da condição física e também racional, é porque há uma intervenção de Deus na vida daqueles que são conhecidos. Aí veja a expressão, eu te conheci, dizendo Deus, Isaías, para Jeremias. E eu te conheci, não depois que você disse que se converteu aos 17 anos, não. Eu te conheci antes mesmo de você nascer. Por isso ele fala, no ventre materno. Então há um propósito de Deus, quando Ele se manifesta aos seus escolhidos, há um propósito de Deus para tudo que acontece na nossa vida. Quem achou Isaías 40, 12? Pode ler. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palma? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os monteiros em balança de precisão? Isso, então ele está dizendo da grandeza de Deus. Quem na concha de sua mão, né, acolheu toda a imensidão do oceano, o grão de areia, tá? Outro irmão leia Gênesis 1 verso 3, o clássico Gênesis 1 verso 3, você já tem decorado, pode falar também, né? Gênesis 1 verso 3, falando aí da grandeza de Deus. Então o Deus que nós cremos, o Deus que diz, olha, eu te conheci antes do ventre materno, que absurdo. Não, é o mesmo Deus que coloca na palma da sua mão a grandeza do oceano, os grãos de areia, a imensidão, né, do planeta, do universo, na palma, como uma concha, na palma da mão do Senhor. Então para Deus não é impossível. Gênesis 1, verso 3, que diz? Simplesmente isso. Disse Deus, haja luz e houve luz. E há muitas e muitas décadas, ou pelo menos há quase 3 séculos, os teólogos alemães, de forma brilhante, já diziam, né, da grandeza de Deus, e falando aí do poder de Deus na criação. A expressão creatio ex nihilo, no latim, olha, que Deus criou todas as coisas a partir do quê? Não do nada, mas a partir da sua palavra. Então, irmãos e irmãs, quando nós temos uma experiência pessoal, individual com Deus, chamamos isso de conversão, essa conversão, portanto, essa experiência, dona Rosa, pessoal com Deus, que ativa em nós o mistério da fé. É o mistério da fé que nos faz superar os nossos limites físicos e, claro, racionais. Por que racionais? Quando ele diz não dá, não é possível,
por alguma razão, no nosso coração a gente sente, olha, não dá para mim, mas para o Senhor dá. Amém? Amém. Gosto daquele texto de Mateus, quando, nos evangelhos, nos 3 evangelhos aparece a mesma cena, quando Jesus aparece ressurreto, andando na areia, e vão até os discípulos, que haviam, desistido de serem discípulos de Jesus, Magda. Por quê? Porque para eles, racionalmente, não era possível acreditar na ressurreição. Não era possível. Então havia um limite da razão. Até de fato Deus soprar por meio do Espírito Santo, e aí acontece isso em Atos 2, quando o Espírito Santo sopra sobre todos. A gente viu biblicamente um Pedro que negou Jesus por 3 vezes, e depois de o Espírito Santo descer sobre toda a igreja primitiva, o mesmo Pedro que negou, um tempo mais tarde vai dizer, empoderado por essa ação interior do Espírito Santo na vida de Pedro, vai dizer, olha, quando eles foram açoitados e presos porque estavam pregando o Evangelho, aí quando foram soltos, Pedro, e os demais companheiros foram soltos com esta condição, vocês estão livres, desde que não preguem mais sobre esse Jesus. Aí vem a frase de Pedro que eu gosto bastante, ou seja, depois de convertido, 3 anos andando com Jesus, sendo religioso, vendo todos os sinais e maravilhas que Jesus operou, Pedro que andou sobre as águas. Interessante a gente lembrar que Pedro negou Jesus, Magno, depois de ter andado sobre as águas. Que Pedro duvidou de Jesus, João no capítulo 20, e não só duvidou de Jesus, mas com a sua dúvida também colocou outros em dúvida, quando ele fala lá no capítulo 21, vou pescar. E ali dizer vou pescar significa, olha, vou voltar para a minha vida de 3 anos atrás. Afinal de contas, Jesus foi na beira do mar e chamou Pedro, Tiago e João, ou André, que pescavam. Vinde, eu vos farei pescador de homens. E eles começaram a seguir Jesus, e assim foi por 3 anos. Mas quando Jesus morre, Pedro liderou esse grupo. Vamos voltar para a nossa vida, porque o nosso grande mestre, a semelhança de outros tantos que haviam levantado em liderança em Jerusalém, também tinham sido crucificados. Então aparece Jesus andando andando na areia do mar, e vão até Jesus, e vão até Pedro, ou até o barco. Eles estavam pescando, e Jesus, Leila, mandou que os discípulos, ou que os pescadores, jogassem as redes. E aí tem uma fala que eu gosto muito de Pedro. Pedro diz assim: Senhor, passamos a noite inteira lançando redes aqui, e não deu nada, mas ou seja, em submissão, é aquilo que está embaixo, sob a tua palavra nós lançaremos as redes. É aqui que estou chamando, Dona Isabel Bronzatti, a fé como superação dos nossos limites. Pedro disse assim, em outras palavras, para Jesus: olha, eu passei aqui, eu sou uma experiência, homem do mar. Pedro e demais discípulos, Dona Débora, eram homens do mar. A profissão deles era essa. Então eles sabiam onde dava peixe, sabiam onde não dava peixe. Até porque durante toda aquela noite, diz o texto, que durante toda aquela noite eles haviam batido rede ali e não haviam apanhado nada. E esta é a conclusão racional de Pedro: nesse lugar não dá peixe, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Por que, igreja? Porque na tua palavra, Senhor, há poder. Na tua palavra e não na minha. Irmãos e irmãs, fé é esse estado de ser possuído pela presença do Espírito Santo de Deus. Isso foi um teólogo alemão quem disse, e que gosto muito da frase feita de Paul Tillich, teólogo alemão. A fé é o estado de ser possuído pela presença de Deus. A fé não pode ser resumida de forma tão limitada e equivocada até a experiência religiosa, tipo aquela que há pouco citei, entendendo que, ou achando que conversão ou a fé é simplesmente mudar de camisa, mudar de roupa e imitar os crentes de alguma igreja que andam daquele jeito.
Porque quando vier o momento mais difícil da sua existência humana, o fato de você vestir roupa social ou você, mulher, vestido, não vai te sustentar no momento de crise existencial. Então não é porque a mulher nunca vestiu calça comprida, que algumas denominações até hoje ainda recomendam isso, não é porque a mulher nunca vestiu calça comprida, ou seja, a mulher só vestiu vestido, saia, que no momento mais difícil da sua vida, o fato de ter se vestido só daquele jeito vai superar aquela crise. Não será o tipo de roupa que você vestiu, tanto homem quanto mulher, não será o tamanho do seu cabelo, a cor das suas unhas. No momento de maior dificuldade da sua vida humana, da nossa experiência humana, o que vai nos fazer sustentar e superar situações assim é o quê? É o mistério da fé que ativa em nós essa superação de limites, tanto físicos quanto racionais. Amém? Num segundo momento, a maturidade da fé. Ou seja, a maturidade da fé, Vera Mantovani, é o que eu tenho chamado há muito tempo na minha própria vida, e falo isso como testemunho, como pastor. A maturidade da fé nada mais é do que a fé exercitada, a fé treinada. Quando a gente brinca no Brasil que tem futebol na nossa cultura, imagina, a gente pegar uma bola e fazer aquilo que alguns profissionais fazem, literalmente brincando. Se a bola ficar no meu pé pelo menos umas 3 ou 4 vezes aqui, que a gente chama de embaixadinha, pronto, já vai ser milagre. Mas na vida de um craque, imagina, por exemplo, aquele um pouco quase da minha idade, Ronaldinho Gaúcho, faz coisas absurdas com a bola, A bola literalmente passeia pelo corpo dele sem cair no chão, Então é o que? É uma experiência que é fruto de muito treinamento e também de uma habilidade pessoal. Então, irmãos e irmãs, eu tenho para mim que a fé, uma vez recebida do Senhor, ela precisa ser exercitada para que ele adquira exatamente esta habilidade. E não há como exercer habilidade espiritual se a gente não submete a nossa fé às experiências da vida humana. Por exemplo, vou pedir para você encontrar, vai um pouco mais adiante aí, em Jeremias, que nós estamos, lá no capítulo 12. E claro, está pertinho aí, que é o texto base da nossa reflexão. Se você encontrou Jeremias 12, leia por favor apenas o verso 5. Exato. Então ele coloca 2 elementos curiosos para a gente pensar. Se a gente se cansa, homem correndo contra homem, imagina se você fosse desafiado a correr contra um cavalo. Então Deus usa um trocadilho para dizer o seguinte: olha, muitas vezes que a gente reclama, presbítera Marlene, da existência humana, das situações em que nós estamos submetidos, a gente reclama, e mesmo tendo a fé no coração, mesmo tendo plena convicção de que Jesus é o seu Salvador, ou seja, você não tem dúvida da sua conversão, e a gente, por às vezes, por uma fé que não foi exercitada, que não foi treinada, usando a comparação que há pouco falei, a fé que fica apenas, se fosse uma bola no nosso pé, apenas 3 embaixadinhas, presbítero Denilson, e já em seguida cai, é uma fé que não foi treinada. Então quando vem a dificuldade, a nossa primeira reação é o quê? É reclamar, é lamuriar, achando ou tentando colocar por que dessas situações são sinais característicos, Rosa, de uma fé que não é o quê? Madura. A fé só pode ser amadurecida se for submetida ao que há tensões, seja, experiências. Talvez por isso Tiago, inclusive citado na semana passada, na reflexão do Rafael, tende por alegria ou passar por provação, ou por prova. Você conhece algum aluno, Lilian, que gosta de prova, ainda mais matemática, Imagina,
Então, quando o Tiago diz, tende por alegria, passardes por prova, por provação, porque ele mesmo diz que apenas os eleitos de Deus é que são aprovados. Então, quando ele fala, se você reclama, ou se sente cansado, passando por um desafio que te é comum, imagina se você for submetido a uma situação muito mais pesada, difícil. Ele fala, se te fatigas correndo com homens, e se você tivesse que correr contra cavalos? Pastor, o que isso significa? Ainda não entendi ali o seu recado. Se a gente reclama tendo febre, poxa, mas é a terceira vez que eu estou gripado, gripe pesado em 3 meses. Imagina se fosse a situação de enfrentar um câncer. Percebe? Essa é a comparação. Se a gente reclama de Deus porque está na terceira vez, no primeiro semestre, é a terceira vez que pega uma gripe pesada, isso é o quê? Né? Homem correr contra homem. Agora imagine se você tivesse que enfrentar um câncer. A sua fé está treinada o suficiente para passar por uma situação assim? Então a resposta para Jeremias, olha, você está reclamando sem motivo para reclamar. Porque por enquanto você está ainda sendo submetido o quê? Aos elementos básicos da fé. Não é uma fé treinada ainda. Ele usa uma segunda linguagem, né, figurada. Se em terra de paz você não se sente em paz, ele diz, imagina se você tivesse que atravessar a floresta do Jordão, né? Ou seja, a gente começa a perceber que a nossa família está em paz e abençoada quando a gente começa a ouvir relatos de outras famílias. Geralmente é assim. Eu fui impactado uns 10 anos atrás com uma pregação no Paraná, quando o pregador disse assim, aqui mesmo nessa cidade, em Londrina, aqui mesmo nessa cidade tem um lugar importante para você exercitar a sua fé e amadurecer a sua fé. Vai no Hospital do Câncer aqui de Londrina, no centro de Londrina, vai lá e começa a visitar o saguão. E aí eu me lembrei que, como pastor, um tempo desse, precisei de fazer essa experiência pastoral, porque havia uma ovelha minha internada naquele hospital. E quando eu entrei naquele lugar, na hora eu lembrei da pregação do pastor. Que situação terrível! E a gente reclama muitas vezes por coisas tão simples da nossa vida, no dia a dia, reclama com Deus, ocupando o tempo de Deus com coisas simples. Falta de uma fé amadurecida. Ou muitas vezes aquela atitude cotidiana de olhar para o nosso próprio umbigo. Então, depois de anos, fui entender mais ainda a mensagem do pastor quando dizia, um exemplo prático para se treinar a fé, visitando o saguão do Hospital do Câncer. E aí você vai compreender, Jeremias, se você corre contra um semelhante a você, você está reclamando? Imagina se o seu desafio fosse correr contra um cavalo. Você acha que ganharia? Então é nessa dimensão que somos desafiados, irmãos, irmãs, a compreender a fé e entendendo o desafio de amadurecer a nossa fé de modo prático, de modo perceptivelmente prático. Terceiro, a fé não aceita a nossa desistência. Quem desiste da vida com Deus é gente religiosa. Por exemplo, aquele exemplo que eu citei, né, de alguém que entendeu a conversão apenas mudando de roupa. Quando vier a dificuldade, vai desistir. E por que desiste? Porque não é conhecido de Deus. Eu sempre digo para vocês, já disse aqui nessa igreja, na nossa igreja de Mauá, há várias vezes, porque é um dos textos da minha predileção. Aquela multidão que sai do Egito, porque aproveitou a ocasião que a porteira está aberta. 600 mil pessoas saem do Egito em direção ao Jordão ou à terra da promessa, mas tinha que atravessar o deserto. 600 mil pessoas saíram do Egito. Sabe quantas famílias entraram? 2 famílias. E há ali uma expressão, dona Heredi, que diz, quando narra a saída do povo do Egito, que um misto de gente
saiu com o povo hebreu. Sabe o que isso significa? Que descendentes, Vera Fernandes, descendentes de Abraão que estavam no Egito, era muita gente, mas não era 600 mil. Misto de gente quer dizer o quê? Aproveitando que o presídio, né, sofreu aqui, imagina, o presídio sofreu uma explosão, a porteira está aberta, não estou vendo guarda nenhum, preso, imagino, né? Eu acho que o único preso que não fugiu quando a prisão estava aberta foram os únicos 2 presos, né? Paulo e Silas, né? Que o carcereiro já ia lá em Atos, né? Já ia se suicidar. Paulo dá um grito e Paulo ainda preocupado com a alma do outro para não se suicidar, né? Deu um grito, calma que estamos todos aqui. Então aquele misto de gente que sai porque a porteira estava aberta do Egito, a porteira da escravidão estava aberta, sai um misto de gente. E é esse misto de gente que vai tentar a Israel, ou o povo hebreu no deserto, durante anos. Cadê o Deus de vocês? Diante da fome, da sede, do perigo, do cansaço, cadê o Deus de vocês? Olha, eu acho melhor a gente voltar para o Egito, porque lá pelo menos a gente tinha comida de graça. De graça? Como de graça? Vocês eram escravos. Então, irmãos e irmãs, quem não tem experiência pessoal com Deus, na primeira de fato prova, fica para trás. E vai ficar para trás aqueles que não passaram por essa experiência radical, de dentro para fora, que a gente chama de conversão. Um pouco mais adiante, Jeremias no capítulo 20. Lembrando que nesse terceiro ponto, a fé não aceita a nossa desistência, não aceita a nossa demissão, exatamente por quê? Porque ela é uma experiência que Deus começa em nós, de dentro para fora. Jeremias capítulo 20. Quem encontrou o clássico trecho do verso 7 ao verso 9. Persuadiste-me, ó Senhor, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se tornou opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Amém. Maravilha, maravilha. Então a prova de que a fé, Leila, é um dom de Deus, é que diante de situações assim, tendo todos os motivos do mundo para você desistir de Deus, Leila, está me ouvindo? Você simplesmente não consegue. Tá? Sabe quem consegue desistir da fé? Quem nunca teve fé. E por que é estranho dizer nunca teve fé se a vida inteira ficou na igreja? Né? Porque pode ter ficado a vida inteira na igreja como religioso, entendendo a conversão como aquilo que eu chamei de há pouco, né? De mudar de roupa e hábitos, achando que isso é conversão. Não, isso não te levará para o céu, e mais, isso não te dará condições de superar os limites do corpo e da própria razão. Persuadiste-me, ó Senhor, persuadido fiquei, mais forte foste e prevaleceste. Eu sempre cito esse texto interpretando assim: olha, Jeremias ensaiou no seu coração e começou a dizer: eu vou parar de andar com Deus. Diríamos hoje: eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de orar, eu não vou mais crer em Deus. E ele então diz no texto narrado que quando ele começa a ter esse tipo de atitude, não vou mais crer em Deus, não vou mais à igreja, não vou mais orar, não vou mais falar em Deus, ele pega, dá uma expressão aqui bastante forte para ser compreendida. Naquele momento que eu comecei a falar essas coisas, não quero mais Deus, não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou mais ler a palavra, ele fala: olha, isso me foi no coração como fogo ardente. É a isso que estou chamando de uma centelha, um átomo, uma fagulha divina
que brota dentro de nós, sem o nosso controle, sem a nossa vontade, sem a nossa própria preparação. Por quê? Porque isso é um ato divino. Então ele conclui: eu simplesmente não consigo deixar de crer em Deus, porque isso é o quê? Um fogo ardente que me consome. É desse tipo, irmãos e irmãs, de fé que a Escritura trata. Isso não é religião, isso é experiência sobrenatural com Deus. E é nisso que Jeremias se agarra. Tendo todos os motivos para abandonar, você simplesmente não consegue abandonar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus decidiu te separar, te escolher e dizer para você: antes de você nascer, eu já tinha escrito o seu nome no livro da vida, portanto você é meu e eu não abro mão de você. Amém? É isso. Por isso ele falou: eu te escolhi no ventre materno. Por isso, irmãos e irmãs, esse tipo de fé não aceita demissão. Ah, eu vou embora. Não vai. Não vai embora. Ah, vou desistir. Não, você não desiste. E é esse tipo de fé que enfrenta qualquer situação, desde uma febre até um câncer em estágio avançado. E aquele câncer que, ainda que em estado avançado, que não foi curado, nem mesmo a não cura permite, presbítero Denilson, esse crente desistir de Deus ou se demitir do Senhor. Por quê? Porque ele sabe que a vida dele aqui é de passagem. Quarto, a fé não aceita a nossa falência. Porque falência tem a ver com o quê? Capacidade de administração. Certo, Milton? Se eu vou mal na administração dos meus bens, eu posso falir. Só que quem administra a nossa fé é o Espírito Santo. Quando a gente começa a entrar no caminho que levaria à falência, o Espírito Santo vai e mostra: olha, esse caminho não dá certo. Sai fora daí, desculpa a expressão, né, de gíria. Abra comigo o texto de Filipenses, no capítulo 3, quem encontrar, por favor. Leia o verso 12 e o verso 16. Filipenses 3, versos 12 e também 16. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Exatamente. Então, a fé não aceita a nossa falência, porque a gente adquire experiência com Deus e já sabe o que dá certo e o que não dá certo. Então, imaginando numa empresa, ou mesmo na vida doméstica, lidando com coisas materiais, a gente já sabe que não deve comprar mais do que a gente tem condições de pagar. Isso é o beabá da administração doméstica. Ainda que haja toda uma motivação, ou emocional, ou mesmo material. Uma coisa é a gente querer ir no mercado e encher o carrinho, né, com tudo aquilo que a gente gostaria de ter, ou até mesmo de comer, ou mesmo oferecer aos filhos, aos netos. Outra coisa é a gente ter condições de fazer isso, percebe? Então, por mais que muitas situações da vida, né, tenham a ver com necessidade, a nossa maturidade vai fazer que, olha, ainda que eu precise, eu não posso. Na vida com Deus é a mesma coisa. Por isso que Paulo vai escrever, né, fazei tudo em nome de Jesus. Por mais que a sua natureza fale assim: eu vou ter que dar uma resposta adequada para isso aqui que eu estou ouvindo, né? Por mais que a sua natureza e mesmo a sua razão, já que a fé, Magda, é a superação do corpo e da razão, por mais que a sua razão fale: eu tenho que dar uma resposta adequada, né? Aí o Espírito Santo fala assim para você: então, antes de você dar essa resposta adequada, vou dizer para você, sabe o que Paulo escreveu lá em Filipenses? Ele também escreveu isso em Coríntios, né? O Espírito Santo fala no nosso coração, né? Ele fala assim: ó, então, antes de você dar essa resposta, eu vou te colocar uma frase, né,
um símbolo antes. Em nome de Jesus, já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Aí você dá aquela frase, você fala, aquela frase adequada, né? Porque fazer tudo em nome de Jesus. Então a gente não experimenta a falência quando a nossa vida é movida pela fé, que é dom de Deus, porque a função do Espírito Santo é exatamente nos fazer amadurecer na fé. Amadurecer na fé. E Jeremias vai entender essa função, né, da fé de modo prático. Continuando em Jeremias, caminhando para o final da nossa reflexão. Vai lá no capítulo 38 agora de Jeremias, sobre fé autêntica. Fé é fé. Fé não se confunde com experiência religiosa, né? Jeremias 38. No capítulo 38, eu vou pedir para você ler vou achar aqui o 38 para eu acompanhar. Isso, do verso 3 até o verso 5, e depois eu leio o verso 6. Então, Jeremias 38, verso 3 ao verso 5. Por favor, alguém pode ler. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército da Babilônia, e estes a tornará e disseram: Críticos ao rei, morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra o vosso Deus. Isso, então, a experiência religiosa, dona Vasti, nos leva a adquirir muitas vezes uma elegância religiosa. Eu estou lembrando de você agora, Leila, porque eu sempre falei isso de você, né? A Leila, quando tem que dizer, ela diz, né? E eu gosto disso, né? O que eu não gosto, e tenho dificuldade com esse tipo de pessoas, é que assim, aquela palavra polida na sua frente, e aí depois, ainda bem que aqui não tem ninguém assim, e depois, né, quando você não está na frente mais da pessoa, ela expõe de fato a opinião que ela tem, né? Isso é ruim, né? Então eu, por formação familiar, eu gosto de gente que diz o que pensa, até porque se você discordar, você tem a oportunidade, por exemplo, de expor, né, por que você discorda. Então imagina, às vezes aquele crente que é apenas religioso e adquire essa elegância, aspas, essa elegância, que algumas coisas não podem ser ditas. Então imagina o Jeremias numa condição de um povo, ainda que um povo separado, um povo que estava na Terra Santa, mas que estava seguindo um caminho tortuoso, que estava levando para exatamente o que? A destruição. Deus levanta Jeremias e vai dizer: olha, você vai ter que pregar nesse povo, para esse povo ouvir. Só que a sua pregação vai contra o que o povo quer ouvir. Simples a tarefa, né, Milton? Que Deus deu para Jeremias. Por isso que ele fala: não vou pregar mais, vou parar, porque toda vez que eu prego, esse povo está zombando, esse povo não quer. Deus, esse povo não quer ouvir mais, mas eu estou te mandando pregar. E minha palavra não volta vazia. Lembra? Combinando Jeremias com Isaías? Eu estou te mandando pregar e você vai pregar. Lembra no capítulo 1? Porque aonde eu te mandar, irás. O que eu te mandar falar, você falarás. Então ele quis dizer: se Deus não deixou, persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste e prevaleceste. Aí você começa a compreender então a mensagem de Jeremias. No 38, qual é o contexto? Ele fala: olha, o povo está caminhando a passos largos em pecado e para a destruição. Deus levanta Jeremias e fala: vai e anuncia a palavra. Mas Deus, o povo não vai gostar dessa palavra. Anuncia a palavra. Qual foi a reação? Aquele povo que não quer ouvir a verdade, que gosta de ouvir mentira, porque a mentira é elegante, né?
Porque mentira é o quê? Eu não gosto de você, mas poxa, mas que pessoa maravilhosa. Quem não gosta de ouvir a palavra ou a expressão, Dona Rosa, a senhora é maravilhosa? Quem não gosta de ouvir isso, gente? Só quem estiver doente da alma. Agora, e se descobrir que eu estou mentindo? Que eu estou sendo falso? Estou dizendo que tem um monte de gente próxima aqui e eu quero fazer, né? O jogo da sociedade, né? Dona Rosa, mas a senhora é maravilhosa. Mas no meu coração assim, não é. Imagina. Muitas vezes é o que o povo queria ouvir, caminhando para o pecado e destruição, mas queria profeta. É isso mesmo, o Senhor é contigo, caramba, guerreiro, levante. Em pecado, não dá para dizer isso, Deus é contigo, não. E vão falar com o rei: olha, esse homem é o próprio mal em pessoa. De quem está falando? De Jeremias. Por que esse homem é o próprio mal em pessoa? Porque ele está dizendo a verdade. Percebam, irmãos, irmãs. E o rei, tão compromissado com essa elegância religiosa e política, faz o quê? Faz o que vocês quiserem, mas eu não posso pôr a mão nesse homem. O que o povo faz? Joga Jeremias dentro do poço. Por isso eu falei que queria ler o verso 6. Verso 6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias, o quê? Se atolou na lama. Tá bom para você? Três dias depois, o rei manda, presbítero Júnior, um representante lá no poço, na cisterna onde estava Jeremias, e falou: se você mudar de ideia, você sai daí do poço, da lama, para o palácio. O que era mudar de ideia, Magda, nesse contexto? É só você usar aquilo que todo mundo faz, seja elegante, religiosamente, fala o que o povo quer ouvir. Se você falar o que o povo quer ouvir, você sai do poço e vai para o palácio. Sabe por que Jeremias escolhe a lama? Porque ele simplesmente não conseguiria escolher o contrário. E por quê? Porque Deus o separou desde o ventre materno. Amém? Por isso você está entendendo que a conversão é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Jeremias jamais conseguiria fazer esse acordo religioso. Por quê? Porque a fé não é mérito humano, é dom de Deus. Deus que realmente, na concha da sua mão, segura todo o universo, é esse Deus que está dizendo para Jeremias: olha, eu estou no controle da sua vida, não você. Por isso, terminando, por isso Jeremias não faliu na sua experiência com Deus. Por quê? Porque quem fazia a gestão da vida dele, em todos os sentidos, era quem? O Espírito Santo. Por isso queimava o coração dele. Ele dizia: quando eu queria parar, um fogo ardente, uma centelha divina, um átomo, tomava poder dentro do meu coração, e eu não conseguia tomar outra decisão senão aquela de me submeter ao Senhor. Último momento, a fé é fonte inesgotável de confiança em Deus. Últimos dois textos, Romanos 4:18, quem encontrar pode ler. Como é um versículo só, eu quero que você leia bem alto, eu quero ouvir daqui, quem está acompanhando de casa, na internet também. Romanos 4, verso 18, alguém leia. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Bom, então Abraão, esperando contra a esperança, veio a ser pai de muitas nações, tá? Ou de uma geração infinita. Aqui está o versículo chave para a gente compreender o título da nossa reflexão, que a fé como superação dos limites do corpo e da razão. Então, superação dos limites do corpo. Abraão, já idoso, com mais de 90 anos, e Sara também, um pouco menos idosa do que Abraão, mas estéril.
Então o que é, Nicéia? Esperar contra a esperança. É anular os fundamentos em que eu e você, como qualquer ser humano, coloca confiança, e no lugar da anulação da nossa confiança humana, a gente coloca anulação, a confiança em Deus. Então o que é esperar contra a esperança? Esperar humanamente é dizer o seguinte: olha, eu sou jovem, a minha esposa é jovem, e nós não temos nenhum problema biológico, então nós podemos ter filho. Em tese, sim. Então eu posso esperar com uma margem de segurança muito maior. Pensa o jovem. O jovem, a jovem, recém-casados, nenhum problema físico, então sonham e podem esperar, humanamente falando, o bebê, certo? Ok, isso é esperar, humanamente falando. O que é esperar contra a esperança humana? É ser idoso, muito idoso, ter a esposa também idosa, e além do que? Estéril, e falar: nós estamos esperando o bebê. Não passaríamos por ridículo? Por isso Abraão diz: esperar contra a esperança. Isso é a superação do corpo, porque Deus curou o útero de Sara e deu varonilidade a Abraão, e tiveram Isaac. Certo? É essa mesma experiência misteriosa, milagrosa, que fez Pedro, e, presta atenção na frase, que fez Pedro irracionalmente descer do barco seguro e começar a andar sobre as águas. Por que irracionalmente? Porque se não fosse sob a palavra de Jesus, Pedro jamais faria isso. Porque racionalmente você fala: se eu desço do barco, eu morro afogado. E estou falando do oceano, né? Num riozinho, qualquer coisa, você dá umas braçadas, né, réu? E vai para a margem, rapidamente. No oceano, não. Você pode ter força física para dar braçada o dia inteiro. Então você não morre durante o dia, porque você é treinado, sabe nadar. Você não morre durante o dia, mas à noite você morre. Porque em algum momento a sua força vai acabar. Percebe? O que é a superação do corpo e da razão? Irmãos e irmãs, é desse tipo de fé que a Escritura testemunha. Buscar no Senhor, esperando contra a esperança, Abraão veio a ser pai de muitas nações. Vamos terminar? Gálatas, capítulo 1, e eu termino. Na verdade, como tem 5 minutos, há 2 textos ainda para lermos. Esse de Gálatas, então, você pode encontrar. Gálatas 1, versos 10 a 12. Gálatas 1, versos 10 a 12. Pode ler. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Exato. Então o apóstolo Paulo, né, racionalmente, ou seja, enquanto entendimento humano, racionalmente, Saulo fazia o quê? Ele perseguia uma seita. Que seita era essa, pastor? Olha, era o cristianismo, descrito como aqueles que seguiam a religião do caminho. Então, para Saulo, um judeu praticante, correto com a escritura, que ele mesmo vai escrever isso em Filipenses, né? Judeu de judeu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu. Mas tudo isso considerei perda quando o quê? Quando ele teve um encontro, então, pessoal, de dentro para fora. O Senhor apareceu a ele. Um encontro radical.
Então, racionalmente, Paulo ou Saulo fazia o que, Helder? Ele fazia aquilo que a própria consciência lhe dizia para fazer. Persegue essa seita que está nascendo aqui, porque vai atrapalhar o judaísmo. Ele estava fazendo aquilo que a consciência dele dizia para ele fazer, é óbvio. Até o dia em que a consciência dele vai falir e nasce uma nova consciência, que é a consciência espiritual. Saulo, Saulo, por que me persegues? És tu, Senhor. Ali muda toda a vida de Saulo, como você bem conhece. É disso que Paulo vai narrar aqui em Gálatas, quando diz: o evangelho, a boa notícia que recebi, não recebi de homem nenhum, mas de Jesus Cristo. Por isso Paulo vai dizer da importância da gente assumir essa condição de buscar tudo no Senhor, porque a fé em Deus é que nos faz superar os limites do corpo e da razão. Último texto, como eu tinha prometido, aí mesmo em Jeremias, e assim terminamos. Lá no capítulo 17, irmãos e irmãs, abra lá. A fé é fonte inesgotável de confiança, e essa fonte é sempre Deus. Jeremias 17, o clássico texto em que ele compara duas forças, a força divina e a força humana. O clássico texto desse capítulo 17. Então, 17 versos de 7 a 9. Então, veja, ele compara, assim como o salmista, ele usa inclusive linguagem que está presente, bastante presente no salmista, ele compara a nossa fé, que gera confiança quando colocada, Leila, em Deus, e a nossa experiência religiosa como confiança colocada nas coisas que nós mesmos administramos. E ele dá exemplo prático disso. Então no 7 ele fala: bendito o homem, e aqui bendito não é bonzinho ou que bom, não, bendito aqui foi bem sucedido, não faliu, não quebrou, não frustrou, não desistiu, porque é bem-aventurado. Bem-aventurado é bem-sucedido. Então, bem-sucedido é aquele que confia em quem? No Senhor, e cuja esperança é quem? É o Senhor. E aí dá um exemplo prático, para ele nos fazer comparar, dona Isabel, a nossa condição racional, mas também espiritual. Ele fala: usa a inteligência, mas uma inteligência submissa, o quê? A Deus. Ele pega e diz assim: Magda, vou dar um exemplo prático do homem que confia no Senhor, do homem que prospera no Senhor. O exemplo prático, ele fala o seguinte: olha, esse homem, precisando de cuidar do jardim ou da agricultura, ele planta a árvore perto do ribeiro. Imagina, você tem um córrego num tempo de seca, você tem um córrego e precisa plantar uma fruta, um pé de fruta. Lá em cima, ou mais afastado do córrego, a terra está mais árida, seca. Certamente, se você colocar a muda ali, ela vai morrer em tempo de seca. Então o que nós racionalmente fazemos? Quanto mais próximo, seu João, quanto mais próximo do rio, mais chance há de essa planta florescer, trazer fruto e sustentar o meu sítio, a minha casa. É assim que a gente age racionalmente. Então ele diz: olha, confiar no Senhor não é só um ato misterioso, presbítero Marcos, é também um ato de aprendizagem. Você já, ao longo da sua caminhada, você já percebeu que é fria confiar em si mesmo. Confia no Senhor, espera nele, porque o Deus que nós cremos é capaz de segurar o universo na palma da sua mão, né? Então é isso que ele fala: bendito é o homem que confia no Senhor. E o contrário disso: maldito é o homem que confia no homem. E a gente a vida inteira já escutou o versículo, a citação desse versículo, dizendo o seguinte: ó, não empresta dinheiro, viu? Não empresta dinheiro, maldito é o homem que confia no homem. O texto não fala nada disso. Ainda que se queira falar que não é bom emprestar dinheiro, aí vai lá para Provérbios, lá fala disso, Deuteronômio, né?
não servir de fiador para ninguém. Quer falar desse tema? Então procura o texto certo. Aqui em Jeremias é contradição de duas forças, irmãos e irmãs: a força do Senhor e a força humana. A força do Senhor sempre se sobressai, a força humana se cansa, se fatiga, desiste, vai à falência, abomina às vezes aquilo que era o que? A nossa própria provação. Então no verso 9, ele vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, porque Deus esquadrinha o nosso coração, eu provo os pensamentos, e a isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas mãos, né? Então é importante que a gente busque sempre essa confiança no Senhor, deposite nele a nossa fé, porque a nossa própria condição, nosso corpo e também a nossa consciência podem nos levar a experiências amargas, achando que nós podemos ser bem-sucedidos confiando em nós mesmos ou na nossa própria capacidade de autogestão. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e aqueles que de casa nos acompanharam, tenham um excelente dia.